Olá, queridos, estamos mais uma vez com o programa Teologando, o programa que você acompanha aqui na nossa rede TV Fé, que também tem o oferecimento da CEBI, Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares. Você tem nos acompanhado durante todo esse tempo, onde nós estamos estudando aqui sobre teontologia, ou seja, o estudo sobre o ser de Deus. Falamos já há alguns programas de alguns atributos do caráter de Deus, do ser de Deus. E hoje nós estamos finalizando essa série de estudos juntamente com você. No programa passado nós falamos e terminamos o nosso último programa falando sobre misericórdia de Deus. E eu queria retomar esse tema sobre a misericórdia de Deus e também, mais na frente, avançar com você para uma outra característica, um outro atributo de Deus. A misericórdia de Deus, ela não restaura o pecador à condição de santo, pois essa é uma obra positiva do Espírito Santo, mas susta a penalidade que deveria cair sobre ele e abre o caminho para a obra da graça começar e atuar nele. Ou seja, a misericórdia de Deus é justamente o ato de sustar a penalidade que estava sobre a vida daquele pecador. Então, quando Deus ele coloca ou derrama sobre as nossas vidas a sua misericórdia, ele retira sobre as nossas vidas a sua ira. E agora sobre ele está a misericórdia de Deus. A misericórdia é o fato de Deus deixar de nos dar o que merecíamos receber. Entenda, quando Adão e Eva caíram no pecado, é o que Paulo fala lá em Romanos 3, 23, todos pecaram. Então todos pecaram e por isso mereciam o inferno. E é justamente pela misericórdia de Deus que nós não recebemos a punição justa de Deus, porque seria justo da parte de Deus recebermos a punição por causa dos nossos pecados. Eu sempre costumo dizer que todos os erros têm consequências, todos os pecados têm consequências. Às vezes nós não recebemos, nós não recebemos da parte de Deus as consequências dos nossos pecados por causa primeiramente do seu amor que nos alcançou e também por causa da misericórdia dele sobre as nossas vidas. O que justamente merecemos, Deus não nos dá, isto é, a punição. Quando dizemos que Deus é misericordioso, estamos dizendo que ele não nos trata segundo nossos pecados. Ao contrário, ele nos perdoa, não colocando sobre nós a penalidade devida por nossas transgressões. E aqui, queridos, eu quero fazer só um parêntese, que até mesmo eu já pontuei com você no programa passado. Não é pelo fato de saber que Deus ele exerce a misericórdia para com as nossas vidas diante dos nossos pecados, que nós vamos viver em pecado. Até porque, entenda, aquele que ama Deus, aquele que é salvo, aquele que foi convertido, aquele que teve o amor de Deus, que tem o amor de Deus na sua vida, ele não tem prazer no pecado. Ele não se alegra no pecado. Pelo contrário, ele luta contra o pecado. Então, não pense você, então, quer dizer então que se Deus ele é misericordioso, ele perdoa meus pecados, isso significa dizer que eu posso pecar porque ele vai exercer a misericórdia dele sobre a minha vida? Não. Se você tem esse desejo no seu coração, você precisa rever a sua conversão. Porque o salvo de Jesus Cristo, aquele que ama a Deus, ele não tem prazer no pecado. Ele pode pecar e peca por causa da sua natureza pecaminosa. Mas quando ele peca, ele lamenta, ele chora o seu pecado, porque ele sabe que ofendeu a santidade de Deus. Então não confunda o fato de Deus perdoar os nossos pecados por causa da sua infinita misericórdia
com o desejo do seu coração de querer viver a vida de pecado. Então, se você tem esse desejo, você precisa rever essa sua conversão. Fecho então esse parênteses para que a gente não confunda essa questão da misericórdia de Deus e você viva uma vida no pecado achando que vai ser sempre perdoado por Deus. Eu queria falar então sobre a relação entre misericórdia e juízo. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 2, 13 diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Esses dois atributos de Deus são incompatíveis se aplicados simultaneamente à mesma pessoa. Se Deus é misericordioso, Ele deixa de punir. Se Ele é justo, deve punir. Quando há juízo, não é possível haver misericórdia. Entenda, Deus ele não pode ser misericordioso e aplicar o juízo. Ou ele faz um, ou ele faz outro. É isso que Tiago está falando, porque o juízo é sem misericórdia. Não tem como Deus exercer o juízo exercendo misericórdia. Para com aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se Deus é misericordioso, Ele vai deixar de punir. Se Ele é justo, Ele deve punir. Sem misericórdia, o pecador está perdido. É exatamente por esta razão que Tiago esclarece que o juízo é sem misericórdia. Quando Deus decide mostrar a sua justiça em juízo, não há o que possa ser feito em favor do réu. A única maneira do réu se livrar da punição é quando Jesus Cristo o substitui, tomando a punição para si. É somente neste sentido que a misericórdia triunfa sobre o juízo. É justamente nesse sentido que Jesus Cristo veio e tomou sobre si o juízo de Deus sobre a sua própria vida, para que pudéssemos receber de Deus, por meio de Jesus Cristo, a sua misericórdia. Ou seja, Deus aplicou o juízo sobre a vida de Cristo para que pudéssemos receber a misericórdia, a graça e o amor dele sobre as nossas vidas. Uma outra diferença, então, que eu queria falar com você é a diferença entre a misericórdia e graça. Há entendimentos errados, às vezes há uma confusão de que é misericórdia, o que é a graça. A graça é a concessão de favores aos pecadores, sem que estes mereçam. A misericórdia é Deus deixando de dar ao pecador o que ele realmente merece, ou seja, a punição pelos seus pecados. Então, para que você compreenda essa diferença, eu vou estar repetindo para você. O que é a graça? A graça é a concessão de favores aos pecadores sem que eles mereçam, ou seja, você não merece, mas Deus ele te dá aquilo que você não merece. E a misericórdia é Deus deixando de dar, ou seja, eu mereço o que realmente da parte de Deus ele deve me dar, mas eu deixo de dar, ou seja, Deus deixa de dar, melhor dizendo, ao pecador o que ele realmente merece, a punição pelos seus pecados. A graça contempla os seres humanos como pecadores culpados e condenados, ao passo que a misericórdia os vê como miseráveis, necessitados e carentes do perdão. Deus é bondoso, e aqui eu quero falar justamente sobre a graça de Deus agora. Deus é bondoso, Ele revela a sua bondade na graça. Entenda, quando Jesus Cristo morreu ali naquela cruz, Ele levou sobre si, ou revelou para nós, alguns dos seus atributos. Primeiro, o seu amor. Segundo, a sua graça, ou seja, a sua bondade. Essa perfeição do caráter divino
que possui um caráter eminentemente salvador, é exercitada somente em relação àqueles que Deus amou. Nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a graça nunca é demonstrada à humanidade de modo geral. Ou seja, o que eu estou falando para você aqui, a graça ela é concedida somente em relação àqueles que Deus amou. Aqueles a quem Deus amou, aqueles a quem Deus escolheu para amar, essa graça ela é manifestada na vida dessas pessoas que Deus escolheu para amar. Quais são então as obras da graça? A graça na restauração do pecador. Todos os passos para a redenção do pecador são atribuídos à graça de Deus, que é a expressão da sua bondade. É isso que Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 7. A outra obra da graça é a regeneração, ou seja, lembra que eu falei? A graça, ela somente é atribuída àqueles que são filhos de Deus, aqueles que foram alcançadas pela graça salvífica. Nas Escrituras, a regeneração é sinônimo de chamado, ou seja, de vocação eficaz. Os homens são chamados pela graça de Deus. Ninguém vai a Cristo senão pela graça do Pai, e ninguém vai ao Pai senão por meio da graça de Cristo. Queridos, nós vamos agora a um pequeno intervalo, é muito rápido, é tempo só de você se levantar do sofá, tomar um café, uma água e voltar. Até mais. Olá, gostaria de lhe apresentar um projeto que tem ajudado muitas vidas, o projeto social Missão Resgate. Esse projeto nasceu em 2011 com o intuito de levar o Evangelho e o social à comunidade do Jardim Paiva, no Novo Gama. Atendemos as comunidades do Jardim Paiva e Alphaville Paiva. Trabalhamos com as crianças carentes da nossa comunidade, ensinando-lhes princípios cristãos e também sobre cidadania. Temos aulas de reforço, aulas de jiu-jitsu e palestras sobre prevenção contra as drogas. De 2 em 2 meses, realizamos a ação social de rua, com atividades como corte de cabelo, aferição de pressão e glicose e atendimento jurídico. Nós atendemos cerca de 200 pessoas da comunidade e com a sua ajuda poderemos ajudar muito mais. Olá, queridos, estamos de volta aí com o nosso programa Teologando, onde eu estou trabalhando com você sobre o ser de Deus. Estamos trabalhando o atributo chamado graça. Estamos vendo as obras da graça de Deus nas nossas vidas. Então, nós paramos justamente na graça que traz a regeneração para as nossas vidas. Havia falado para você que ninguém vai a Cristo senão pela graça do Pai, e ninguém vai ao Pai senão por meio da graça de Cristo. Entenda que tudo isso aconteceu por meio da Trindade que operou para que você e eu pudéssemos ser salvos. Deus, por amor, envia seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, ressuscitar e nos dar direito à vida eterna, e o seu Espírito Santo que abre o nosso entendimento e nos faz compreender a verdade de Deus, destruindo as mentiras que operam no nosso coração. Então a Trindade ela opera por meio da graça, nos dando assim esse direito da vida eterna em Cristo. Por isso que a graça ela tem uma obra regeneradora nas nossas vidas. Uma outra característica da graça, uma outra obra da graça é a justificação, é a obra da graça. A justificação pelo sangue é uma obra graciosa de Cristo que derramou o seu sangue para com a vida do seu povo. A justificação pelo sangue é uma obra graciosa de Deus. Romanos 3,24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, uma outra característica
da graça, uma outra obra da graça é a justificação que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo. Queridos, eu queria entrar nesse momento, nós estamos chegando ao final desse nosso tempo, mas eu queria e não poderia deixar de falar sobre um atributo que é pouco falado nas nossas igrejas, que é justamente a ira de Deus. Nós falamos do amor de Deus, falamos da graça, falamos da misericórdia, falamos da imutabilidade, mas nós não podemos deixar de falar da ira de Deus, até porque é um atributo que é revelado nas Escrituras de Deus. Se você ler a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, você vai ver que Deus ele revela a sua ira sobre o seu povo por causa dos pecados que o seu povo cometem. A maioria das pessoas são relutantes em ver a Deus como um Deus de ira, mas essa é uma das maneiras pelas quais as Escrituras o caracterizam. As Escrituras retratam um quadro da ira de Deus completamente terrível e horripilante. Ou seja, entenda, queridos, como é que Deus e como nós sabemos da manifestação da ira de Deus para aquelas pessoas que irão para o inferno. Nós sabemos e acreditamos porque a Bíblia nos diz que há céu e que há inferno. Então, essas pessoas que irão para o inferno é justamente como podemos entender a manifestação da ira de Deus para com essas pessoas. Deus, ele não pode amar todas as pessoas como muitas pessoas assim acreditam. Se Deus amasse todas as pessoas, não existiria inferno, porque que amor é esse que condena pessoas a viverem a eternidade no inferno? No entanto, a igreja de hoje tem subtraído o tema de julgamento e silenciosamente omitido ou alterado a doutrina do inferno. Se nós pegarmos, eu vou citar aqui para você, porque nós não temos tempo para ler, alguns textos que falam de forma muito clara sobre a ira de Deus. Naum capítulo 1, versículo 2 e 3 e o capítulo 6, nós temos Isaías 13:9, Jeremias 7:20, Mateus 3:12, Romanos 2:5, Apocalipse 19:15 e tantos outros textos nós vamos encontrar. A tendência crescente entre os evangélicos é o aniquilacionismo, a doutrina teológica de que os ímpios deixarão de existir após esta vida. Essa doutrina se opõe ao ensinamento bíblico sobre o tormento eterno e consciente no inferno. Ou seja, essa doutrina do aniquilacionismo acredita que, uma vez que aqueles que não terão direito à vida eterna, eles morrerão, cessará a vida. Mas quando nós pegamos os textos de Mateus 25:46 e Apocalipse capítulo 20, 10 ao 15, nós vamos ver que o inferno ele também será eterno. As vidas daqueles que não irão para o céu não cessarão, não se acabarão, não. Agora eles viverão o tormento eterno. É isso que o texto de Mateus 25:46 e Apocalipse 20, de 10 ao 15, fala. E nós não podemos ter como negar essa doutrina. Nós podemos negar o aniquilacionismo, mas não podemos pegar esse texto, porque esses dois textos eles são muito claros com relação ao sofrimento eterno daqueles que não foram alcançados pelo seu amor. Essa é reconhecidamente uma questão sentimental. A pureza da ira de Deus, então, como é que Deus ele pode se irar sendo puro? A ira de Deus não é como a ira humana. Na maioria das vezes em que ficamos com raiva, estamos ofendidos e nosso orgulho se interpõe em nosso caminho. Isso é um reflexo do coração mau do homem. Não devemos transferir o nosso conceito de ira para Deus. A ira de Deus é pura e não é maculada pelo pecado. Sabe por que as pessoas têm dificuldade de entender a ira de Deus? Sabe como é difícil as pessoas entenderem que Deus se ira? É justamente porque nós queremos passar o conceito, o entendimento de ira que nós temos para Deus. A ira de Deus, ela é uma ira diferente da ira que nós temos. A ira de Deus, ela não é carregada pelo pecado, porque ele não tem pecado. A nossa ira, ela é pecaminosa.
Então a gente tem que fazer separação disso daí. Mas nós não podemos dizer que Deus não se ira. Salmos diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. A ira de Deus, ela é pura porque está relacionada à sua santidade, a qual exige que ele não tolere o pecado. Isaías 59, 2 diz que Deus encobre o seu rosto porque ele não contempla o pecado. Sabe por que Deus, Isaías 53, 10 diz que ele agradou em moer o seu próprio filho? Porque ele viu em Cristo os nossos pecados. E como Deus odeia o pecado, ele justamente manifestou a sua ira no seu Filho Jesus. Foi por isso então que Isaías, o profeta Isaías, ele fala que Deus se agradou em moer o seu Filho, Jesus Cristo. A ira de Deus também é pura porque está relacionada à sua justiça. Deus nunca comete erros ao exercer a sua ira. Deus não perde as estribeiras numa fúria momentânea. Quando ele se ira, essa é a justa expressão de sua santidade e justiça. E como Deus então revela a sua ira? Paulo disse que a ira de Deus se revela do céu, Romanos 1,18. Para início de conversa, Deus revelou sua ira no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do paraíso. A terra foi amaldiçoada e a morte se tornou uma realidade terrível. Essa foi uma enérgica lição para o mundo de que Deus odeia o pecado. A ira de Deus não é como a ira humana. Na maioria das vezes em que ficamos com raiva, estamos ofendidos e nosso orgulho se interpõe em nosso caminho. Isso é um reflexo do coração mau do homem. Não devemos transferir o nosso conceito da ira de Deus. A ira de Deus é pura e não é maculada pelo pecado. Ora, a ira de Deus, ela vai justamente ser manifestada ou revelada na sua palavra, porque Deus, ele fala isso de Gênesis a Apocalipse. Vemos também a ira de Deus manifesta no dilúvio, do qual ele disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6, 7. Por isso que eu digo, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver a manifestação da ira de Deus sobre a humanidade. Mas por que Deus revela ou manifesta a sua ira? É justamente porque a ira de Deus é contra o pecado. Todas as vezes que Deus manifesta a sua ira, ele manifesta por causa que a nação, porque o povo, porque a pessoa pecou contra o Deus Santo. Deus demonstrou a sua ira destruindo Sodoma e Gomorra. Você percebe que quando nós falamos sobre o amor de Deus, que nós falamos que o amor de Deus ele não é tolerante. Por isso, então, Deus ele não pode aceitar todas as coisas que nem muitas pessoas acreditam. Eu estou falando aqui para você do que Deus fez. Sodoma e Gomorra, a questão do dilúvio. Nós vimos Romanos 1,18 que Deus revela a sua ira sobre aquelas pessoas que Paulo cita ali. Então, existem textos muito claros da revelação da ira de Deus. E quando nós entendemos, queridos, a ira de Deus, nós conseguimos contemplar melhor o amor dele para com as nossas vidas. Sabe por quê? Porque quando nós contemplamos que a ira de Deus, ela era para vir sobre a minha vida, era o que eu merecia, e Deus assim não me poupou, Ele me poupou dessa ira, derramando sobre a minha vida agora não a sua ira, mas a sua graça, mas agora o seu amor sobre a minha vida. Eu entendo o amor de Deus quando eu contemplo a ira dele e entender que por eu ser um pecador, eu merecia o inferno. E eu entendo o seu amor agora, porque mesmo que eu merecendo o inferno por causa do meu pecado,
O Senhor agora, Ele, em vez de me condenar, Ele exerce a sua misericórdia, a sua graça sobre a minha vida e derrama o seu amor agora, me dando o direito e me livrando da condenação eterna, me livrando agora do sofrimento eterno. Agora eu tenho direito à vida eterna. Você entende como é mais rico e como é mais constrangedor esse entendimento do amor de Deus quando contemplamos a ira dele? Quando entendemos que, ao invés de viver a eternidade em sofrimento, por amor ao Senhor, agora eu vivo a eternidade sem choro, sem dor, sem lágrima, como diz a palavra de Deus, vivendo a eternidade ao lado daquele que me criou, ao lado daquele que morreu por mim, ao lado daquele que abriu meu entendimento e me fez entender a verdade de Deus. Talvez a maior demonstração da ira de Deus tenha sido o sofrimento e a crucificação de Cristo. Ele odeia o pecado de modo tão profundo que derramou sua fúria sobre o seu próprio Filho amado, que não tinha pecado nenhum. Mas Ele, Cristo, tomou sobre si os nossos pecados. Deus pode decidir reter sua ira por algum tempo, mas Ele acabará por liberá-la com grande fúria. Paulo explicou que os pecadores estão acumulando ira contra eles mesmos, mas que ela cairá sobre eles um dia. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 2, versículo 5. Então, qual é o objeto da ira de Deus? A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens. Sua ira é contra o pecado. Impiedade é o resultado da quebra do relacionamento de uma pessoa com Deus. Queridos, a minha alegria de estar esse tempo, esses quatro programas com você aqui, trazendo um assunto tão importante, tão relevante para as nossas vidas, conhecer mais de Deus, conhecer o caráter de Deus, os seus atributos. Espero ter contribuído para o conhecimento do ser de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Nós nos encontraremos numa próxima vez, num próximo programa, assim permitindo o Senhor. E peço que você continue acompanhando o nosso programa aqui na Rede TV Fé, o programa Teologando, onde outros pastores, outros professores da CEBI, da Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, estarão aqui trazendo outros assuntos, discutindo outros assuntos, outros temas tão importantes também. E se você ainda não conhece a CEBI e quer conhecer, entre no nosso site www.cebi.com.br. Lá você vai encontrar muitas informações e garanto para você muitos cursos que um deles vai chamar a sua atenção para que você possa assim fazer. Que Deus abençoe, a minha gratidão ao Senhor de permitir esse tempo juntamente com você. Um forte abraço a todos.